Enfrentar a rotina diária de depender de transporte público para ir ao trabalho ou escola não é tarefa fácil. Imagine então essa situação para quem tem dificuldades de enxergar. Para auxiliar na mobilidade dessas pessoas, aplicativos e painéis sonoros nos pontos de ônibus têm facilitado a vida de muitos deficientes visuais. Depender do transporte público nunca foi fácil. E para quem é deficiente visual, as coisas ficam ainda mais difíceis. Nicolas de Souza sente isso na pele todos os dias quando precisa pegar um ônibus na cidade onde mora. As dificuldades são inúmeras. A dificuldade é, assim, você tem que ficar no ponto esperando, às vezes você tem que perguntar para alguém se o seu ônibus está próximo, se o seu ônibus está parado no ponto. Muitas vezes acontece de você estar aqui no ponto, às vezes se o ônibus passar, você passar por despercebido, porque tem gente que avisa, tem gente que não avisa. Às vezes o ônibus para um pouco longe da calçada, para a gente subir também é meio complicado. São inúmeras dificuldades aí que nós temos que enfrentar. Uma outra opção é em cidades que possuem aplicativos que avisam o horário de chegada do ônibus. O problema é que sem acesso à internet, sem um aparelho celular com novas tecnologias, ou ainda assim utilizando tudo isso, fica difícil pegar um ônibus. Uma das maiores dificuldades do Nicolas é na hora de pegar o transporte público. Ele utiliza um aplicativo, mas só para encontrar a linha e o horário que o ônibus vai passar, ele leva uma média de 15 a 20 minutos, tempo suficiente, inclusive, para ele não ver o ônibus passar. É muita muita né? Porque primeiro que eu tenho que procurando selecionar a linha, e aí você tem que ir com calma, né? Às vezes você está no ponto de ônibus, está com um pouco de pressa, não dá tempo. É complicado. Em São Paulo, na 15ª edição do Parlamento Jovem, instituído pela Assembleia Legislativa do Estado, uma estudante apresentou a proposta de instalar painéis sonoros que avisam qual ônibus está parado e o seu destino. A iniciativa surgiu depois que a estudante viu uma cena de discriminação com uma deficiente visual. Nós observamos uma senhora descendo e ela perguntou para avisar o próximo ônibus, e daí o moço respondeu para ela que não, porque ele não tinha essa obrigação de avisar a ela. E daí isso me comoveu demais, porque criando esse projeto evitaria o bullying e o constrangimento para ela. A ideia foi aprovada. No entanto, segundo o vereador Paulo Reis, que também participou do Parlamento Jovem paulistano, para um projeto entrar em vigor, é preciso que um parlamentar se interesse pela proposta e adote a medida a fim de reescrever o projeto e levar para a Câmara. Sendo aprovado aqui, seguiria para o prefeito dizer se concorda ou não. Ele, inclusive, ressaltou que a aprovação desse projeto no Parlamento Jovem não significa que ele será aplicado. Essa questão do aprovado, ela é uma questão simbólica do Parlamento Jovem. Ela não, veja bem, é um exercício. O Parlamento Jovem é um exercício, então se aprovou dentro de um exercício prático, um exercício de conhecimento de como que é o funcionamento da Câmara. Essa é a ideia do Parlamento Jovem. Não quer dizer que tudo aquilo que foi apresentado que realmente vai se transformar em leis, né? Tem coisas que ferem princípios dos poderes, que ferem a questão da iniciativa, do vício de iniciativa, da constitucionalidade, então da legalidade. Então são coisas que têm que ser avaliadas. Nem tudo aquilo que se apresentou do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista do exercício, da questão didática, está ótimo, correto. Agora, da questão da execução, da aplicabilidade, aí são outras questões que precisam ser estudadas, mais aprofundadas, né? O fato é que a necessidade dos cegos existe. A proposta de instalação de sinais sonoros para auxiliar deficientes já foi até utilizada em alguns lugares. Mas ainda falta a aplicação desses e de outros projetos que deem acessibilidade. Enquanto a discussão continua na Câmara, deficientes visuais aguardam ansiosos para pegar um ônibus sem tantos transtornos. Antigamente, a função da mulher na sociedade era cuidar da casa e dos filhos. Atualmente, elas têm o seu espaço no mercado de trabalho, mas ainda existe muita discriminação. A advogada Cláudia Araújo participa da entrevista de hoje e alerta a população feminina sobre os seus direitos. Todo ano tem o Dia Internacional da Mulher e muitas pessoas costumam perguntar:
a motivo de comemoração, nós hoje vamos falar sobre o tema, deixamos passar a data, né? Para conversar com mais calma sobre essa coisa que, para muitos, é difícil, né? Tem gente que acha que deve dizer, não, o Dia da Mulher para mim é todo dia e tal, mas essa conversa fiada, né? Nós estamos recebendo Cláudia Araújo, advogada, mestranda, lá da Universidade Salesiana, né, Unisal, e nós vamos avaliar esse tema com ela. Esse discurso de 365 dias da mulher é meio machista, né? Com certeza. Meio não, todo, né? Totalmente. Porque realmente existe uma disparidade. Por mais que a mulher se prepare, por mais que ela se coloque, na hora do vamos ver como é que fica o salário, há uma disparidade brutal, né? O homem ganha mais do que a mulher na mesma responsabilidade de função. Sim, então, isso ainda é reflexo de toda uma sociedade patriarcal. Isso vem com o advento ainda da colonização, parte da industrialização. Isso também em contexto assim, mundial, a Revolução Industrial, as mulheres começaram a adentrar no mercado de trabalho. Aliás, foi a Revolução Industrial que inspirou a data, né? A fábrica Sim, da Cotton, exatamente. em Nova York, em que morreram várias delas, né? O patrão achou que, quer protestar? Então fecha a fábrica e taca fogo com elas lá dentro. Foi daí que começou o reflexo incontido do presidente da República dizer, não, as mulheres são boas para fazer a seleção dos preços no supermercado. Quer dizer, no inconsciente dele, ele delimitou o espaço da mulher entre a cozinha e o tanque. Sim, então, isso que eu comecei, né, falando na entrevista, nós ainda vivemos, infelizmente, o reflexo de uma sociedade patriarcal. E isso vem mudando, né? Infelizmente, os salários ainda realmente existem, as disparidades, né? O próprio IBGE comprova, mas nós já podemos comemorar alguma vitória, porque hoje em dia a mulher ela trabalha onde tiver a vaga, né? E não pode haver discriminação, porque ela é mulher, não trabalhar ou não entrar naquela vaga de emprego. Tá? O Brasil ele é signatário de algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho, e uma delas fala exatamente isso. O que é a discriminação? Então, eu não posso deixar de contratar um empregado porque é mulher. A desculpa pode ser, não, mas não saiu bem na entrevista, na conversa, no papo. E aí há a chance de tirar. Por quê? Muitas vezes porque a mulher está em fase fértil, pode ter licença maternidade, entre outras coisas, e isso leva muita gente também a implicar com essa contratação. Mas, nesses casos, a mulher ela tem a liberdade de fazer esse registro, inclusive procurar até o próprio Ministério do Trabalho e narrar, olha, eu me senti discriminada, eu fui preterida porque eu sou mulher, eu estou em idade fértil, entrar com uma ação judicial buscando o direito dela também, pleitear danos morais. Hoje em dia existem mecanismos que tentam vedar esse tipo de conduta do empregador. Mas existem casos, Existem, né? Sim. Existem casos, por exemplo, de empresas que pedem para a mulher levar um documento sim, mas hoje que fez ligadura de trompa. Então, mas isso é proibido, isso é vedado pela lei. Tá? Não pode haver esse tipo de conduta do empregador. Tanto a exigência que a mulher ela faça algum documento dizendo que ela não pretende engravidar, ou até mesmo um documento provando que ela, né, fez a laqueadura e não vai engravidar, isso é vedado por lei. Justamente porque a mulher ela tem a liberdade. Assim, muitas vezes, o que as pessoas confundem ela quer trabalhar e quer também ter filho. Né? Só que nós temos o direito de escolher o que nós vamos fazer da nossa vida. Não é o fato de você trabalhar fora que você não vai dar conta dos seus afazeres dentro da sua casa, até porque hoje em dia o homem também ele vem com uma postura mais colaborativa dentro dos afazeres da casa, o cuidado com os filhos também. É difícil, mas a gente sabe que há uma postura masculina tentando ver e, poxa, a mulher vai fazer sozinha por quê? Se eu moro junto com ela, se eu também tive os filhos com ela. Hoje nós vemos alguns homens, né, que vêm com essa postura também, tentando auxiliar a mulher nesses afazeres e no cuidado com as crianças também. É muita coisa para a gente conversar, sabe? Porque não é só a questão do trabalho,
é a questão também da posse. O sentimento de posse que o homem tem, de que a mulher é submissa a ele. Há pessoas, inclusive, que acham que tem o direito de bater na mulher, estabelecer punições. Nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, né? Ver se houve alguma evolução ao longo desses anos com relação a essa violência contra a mulher. Já já estaremos de volta. Um dos medos mais comuns entre os brasileiros é o de dirigir. É o que você vai ver no próximo bloco.